Terça-feira da 34ª semana do tempo comum, ou a última semana do ano litúrgico, presidida pela solenidade de Cristo, Rei do Universo. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, damos continuidade à leitura desse texto monumental. E vemos a primeira ação de quem está sentado no trono. Lembrando que eu estou comentando o Evangelho do domingo, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, 31 a 46. Primeira ação, além da própria ação de julgar, de estar no trono, apto a começar um julgamento, uma sessão, ele distingue. Só Deus pode distinguir a humanidade importadas tão opostas, inconciliáveis. Chegou o tempo da clareza, do discernimento. Agora, como eu dizia ontem, o joio e o trigo serão definitivamente separados. E o texto diz, à direita, ele separa as ovelhas, à esquerda, os cabritos. Não é mais um rebanho indistinto. Com a clareza, por causa da glória, com a clareza e a transparência da onisciência de Cristo, os homens agora pertencem a duas únicas categorias. Os tons intermediários acabaram. Aquele católico morno, ou aquele católico herege, ou aquele católico santo, eles agora estão em lugares diversos. Porque o primeiro ato de julgar é distinguir culpados de inocentes. Talvez este seja um dos momentos mais tristes da história jurídica contemporânea brasileira, quando o próprio juiz culpabiliza o inocente e inocenta o culpado. Ao contrário, não os distingue, mas ou inverte ou mistura, porque, por exemplo, com a negação do crime cometido, portanto, o não emprego de penas, a impunidade, o judiciário nos diz que não há pecadores de fato embaixo do Equador, a não ser aqueles que são contrários a este juízo. Esses são pecadores e réus de graves penas. É uma distorção máxima do conceito básico de justiça. Justiça não é o que o juiz quer que seja, juízo é a vontade de Deus que se realiza e julga os homens. É a vontade de Deus que nos julga. Nossa reação à vontade de Deus. Esse é o julgamento que me interessa. Seremos julgados pelos juízos de Deus. Esse é o elemento fundamental. E agora há lados. E o Evangelho segue expondo os dois lados. E aqui ocorre a raiz do cristianismo como religião salvífica. O cristianismo pode passar por uma filosofia de vida, por uma moral, ou costumes, por uma tradição, mas ainda não é o cristianismo. O cristianismo é salvação, soteria. Entrar em contato com o Cristo, isto é, ser convocado à sua presença, é sinônimo de salvação ou perdição. Vamos então à primeira parte, quando nós temos as ovelhas. E as ovelhas que estão à direita já são recebidas
com uma saudação salvífica. Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Aqui temos coisas muito interessantes. Primeiro, os benditos. Aquilo que Jesus pregara no alto da montanha sobre os discípulos. Isto é, eles representam o lado verdadeiro da história. Não podem ser simplesmente referidos a pouca clareza do tempo histórico. O tempo histórico é nublado. O Papa João Paulo II gostava de falar de luz e trevas, ou nuvens. Gostava de falar dessas coisas. Quando falava do juízo da história, ou na história. Agora não. Vinde, benditos de meu Pai. Aqui nós temos um grande tema paulino, que vai se desenvolver de São Paulo, né? Não é paulino, é materno, mas vai se desenvolver de São Paulo. Né? Bendito o Deus de Israel, nos escolheu, nos predestinou, sim. E isso mesmo com o pecado original. Olha que interessante, que Jesus diz: benditos de meu Pai, vinde para o reino. Aquele reino que ele anunciou como futuro, agora é pleno e definitivo. Ou segundo a linguagem do Apocalipse, a Nova Jerusalém, as festas do noivo. Os benditos têm uma herança a receber. Recebem no dia e na hora do juízo final. Uma herança que, segundo Jesus, é anterior à criação do mundo. Veja a profundidade desse tema. Antes mesmo de pecarmos, éramos herdeiros, São Paulo diz, predestinados à glória. E mesmo um pecado gravíssimo nos faria perder a glória de Deus. Com a encarnação do Filho, encarnação é essa redentora, nos é devolvido pelo Pai aquilo que nós mesmos perdemos. Porque o pecado é total responsabilidade do homem livre. Vale a pena sempre reler o documento, se eu não me engano, de 1982, do Santo Padre João Paulo II, sobre o sacramento da penitência, reconciliação e penitência, em que ele, durante todo o documento, partindo da bela parábola do filho pródigo, desenvolve com muita clareza, com a contribuição imensa de São Tomás, desenvolve o tema do pecado. Porque o Papa alertava então, e só piorou desde então, sobre católicos que vivem no mundo com uma noção vaga de pecado e, portanto, com uma visão vaga de salvação e da perdição. Vejam, por exemplo, quantas vezes a Virgem aparece revelando o inferno. E também alguns santos, como Santa Faustina, Santa Teresa d'Ávila e tantas outras, alertaram para o inferno. Quanto mais frágil a nossa vivência, compreensão e ação contra o pecado, mais arriscamos de minimizar as penas eternas. Então, essa é a mensagem. Agora, a novidade está no que decorre. Como esses foram escolhidos à direita? Foi a mim que o fizestes. Que está a origem. E não se trata como Karl Rahner e outros interpretaram o cristianismo anônimo, fazendo a caridade, estamos salvos, nada disso.
Trata-se do vínculo com Cristo, que é vínculo com o Pai, dimensão vertical, e vínculo com os outros, dimensão horizontal, e vínculo com os outros, que é a dimensão vertical. Não se pode, de forma alguma, crer em Cristo sem amar o próximo como a nós mesmos. Jesus estabelece um sacramento, termo muito bonito, da primeira encíclica do Papa Bento Emérito, saudoso Bento XVI, Sacramento Caritatis, sacramento do amor.